Maravilha! Nós estamos chegando, o pessoal chegando ainda, né? A juventude acordando e chegando. Nós louvamos a Deus por esse tempo. Mas nessa manhã nós tivemos 2 dias maravilhosos aqui, já na quinta-feira. Ontem à noite também. Trabalhamos as esferas da arte, a esfera da educação. E hoje pela manhã estaremos trabalhando a esfera da saúde. E eu louvo a Deus, porque nós temos uma pessoa que eu amo muito, admiro muito, e tem sido relevante na sociedade e aonde o Senhor tem o levado. Eu gostaria que nessa manhã você recebesse mais uma vez, de uma forma muito honrosa, o nosso querido pastor Antônio Carlos Costa. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Irmãos queridos, bom dia. Os irmãos podem ficar sentados. Eu recebi a incumbência de falar sobre o tema da ansiedade, dentro dessa perspectiva da saúde. E eu fico muito feliz com isso, porque em geral eu sou convidado para falar sobre o tema da justiça social. E eu acabo falando, porque as pessoas me convidam para falar sobre direitos humanos e tal, a missão da igreja no mundo. Só que eu procuro fugir da pregação monotemática, porque a Bíblia é de uma riqueza incalculável, e as nossas demandas intelectuais, espirituais, emocionais também são imensas. Portanto, prestam desserviço à igreja o pregador que só fala sobre um tema. Então, ao receber de antemão o convite para falar sobre ansiedade, fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade que me é concedida de falar sobre uma área central das nossas vidas e para a qual a fé cristã oferece uma resposta que só a fé cristã é capaz de oferecer. Ninguém mais. Eu diria o seguinte, do ponto de vista do combate a essa doença da alma, não tem terapia que dê jeito. O terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, podem até ajudá-lo a conhecer a natureza da sua ansiedade. Isso eu não nego. Mas a solução para o problema, se você é uma pessoa que usa o cérebro, isso aí é da alçada da fé. Ou você, portanto, é uma pessoa que não usa o cérebro e por isso vive despreocupadamente, ou então você é alguém que pensa e isso o faz sofrer. Quem pensa sem a luz do Evangelho está em desvantagem, porque usar o cérebro num mundo caído como esse, sem a luz do Evangelho, é simplesmente desesperador. Eu diria para vocês que o Evangelho mantém minha sanidade mental. Não sei como que é com você. Às vezes eu penso o seguinte, se eu tivesse uma crise de fé que durasse 5 minutos, eu acho que eu sofreria um colapso. Sabe? Porque a realidade é muito absurda. E as ameaças à nossa felicidade, ao que amamos, ao que valorizamos, são tão presentes e acima da nossa capacidade de poder sobrepujá-las, que carecemos desesperadamente de um ser que tenha todo o poder
e que nos ame. Em suma, nesse ponto ninguém usa mais bem a mente do que o cristão. Que o cristão olhou para a vida e se tornou um caso sem solução para a psicanálise. Por quê? O seu problema não é devido à química do cérebro, embora exista essa dimensão da enfermidade. Seu problema também não tem a ver com o inconsciente, embora não possamos negar o papel exercido pelas experiências que vivemos dentro de casa, na infância, com os nossos pais. Não nego isso. O nosso problema é de natureza existencial. Simplesmente a gente pensa. E o ato de usar o cérebro nos fez correr desesperadamente para Jesus Cristo. Chegamos a um ponto em que experimentamos o nosso desamparo e aí corremos para Ele, porque o ouvimos dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Fomos para Ele. E aí então, ao conhecermos, nós o vimos pregar o Evangelho para nós. E há uma dimensão profundamente terapêutica no Evangelho de Jesus Cristo. E para essa dimensão da vida espiritual que eu gostaria de chamar a atenção sua nessa manhã, com base no texto de Mateus capítulo 6, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6. É uma passagem gloriosa. Todos acharam? Todos acharam? Que o Espírito Santo, a partir de agora, nos ajude, nos auxilie, lançando luz sobre essa porção das Escrituras, mostrando sua beleza, convencendo-nos da verdade, curando nossas enfermidades e concedendo-nos graça para sairmos daqui mais felizes do que jamais estivemos em toda a nossa vida, em nome de Jesus. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Portanto, com o que nós nos deparamos aqui? Um Deus de amor, que olha para esse planeta e vê seres humanos aflitos. Aflitos com a preservação da sua vida, com a manutenção do seu corpo, no mundo que amedronta, no mundo que apavora, no mundo que nos remete para o mais profundo desespero. Conforme eu já lhes disse, quanto mais pensamos, mais nos angustiamos. Contudo, é possível pensar de modo cristão, é possível ver a vida à luz do Evangelho, e em razão dessa esperança, poder usar o cérebro livremente, sem que isso se volte contra o ser humano. No verso 25, o Senhor Jesus apresenta
algo que é mais do que um conselho. Nós estamos aqui diante de um mandamento. Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Gente, o que me apavora nesse mandamento, nessa recomendação, nesse conselho de Cristo, é que há uma dimensão moral na ansiedade. Porque ao apresentar o tema nesses termos, dizendo para nós não vivermos sobrecarregados de preocupações, o Senhor Jesus está declarando que, dentro da visão de universo do cristianismo, viver preocupado é uma contradição. Porque o cristianismo nos apresenta uma espécie de Deus tão especialmente apaixonado por nós, que crer no Evangelho e se permitir viver sobrecarregado por preocupação é uma contradição. Olha, a frase não é minha. Me disseram que foi proferida pelo Dr. Russell Shedd em alguma cidade aí do Brasil, me parece que alguma cidade do Centro-Oeste. Eu fui pregar lá e me contaram, olha o que o Dr. Shedd falou aqui. E o que ele disse? Viver ansioso é duvidar do caráter de Deus. Sinceramente, eu peço a Deus graça para não viver assim. Quer dizer, viver como se eu não acreditasse. Viver como se o amor que eu tenho pelos meus 3 filhos fosse maior do que o amor que Deus tem por mim, que Deus tem por você. Espero não viver dessa maneira, porque a cruz não me permite acreditar que minha vida está entregue às forças cegas, ao acaso, ao destino. Na cruz eu vejo um Deus tão alucinado por mim, que me entrega o seu maior bem. Aliás, eu abro um parênteses para lhes dizer o seguinte: o cristianismo nesse ponto, quando a gente recebe o seu beijo, o seu toque, quando nós entendemos a sua mensagem, ou o abraçamos de vez, nos rendemos a Cristo e passamos a viver para a glória do seu nome, ou então partimos para viver uma vida caracterizada por uma eterna frustração. A frustração de, por ter negado o cristianismo, não termos no universo um Deus que nos amou de modo tão ardente, a ponto de entregar o seu único filho, visando a nossa redenção. Então, nisso, o cristianismo, a fé que nós professamos, é singular. O cristianismo nos apresenta uma espécie de Deus de amor incomparável. O Deus cristão, ele não envia apenas palavras para a humanidade. O Deus cristão envia a si mesmo. Isso é algo, meus amados irmãos,
absolutamente encantador. O Logos, a palavra, se fez carne. Martin Lloyd Jones diz que a medida do seu amor por nós é a medida do seu amor pelo seu filho. Martin Lloyd Jones também ressalta que jamais nos esqueçamos do fato que aquele que o Pai entregou para a nossa redenção é o amado do Pai. Então, quando nós o vemos no batismo, no Rio Jordão, dizendo: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, cena que é repetida no Monte da Transfiguração, é central que nós tenhamos em mente. Você imagine o que é um ser de capacidade infinita de amor, amar infinitamente alguém em quem ele se vê. Essa semana eu li um teólogo chamado Jonathan Edwards, que fez a seguinte declaração: a felicidade de Deus consiste na contemplação do seu único filho. É um ser de capacidade infinita de amor diante de um objeto infinitamente belo. Por isso que o nosso Deus é bem-aventurança eterna em si mesmo. E esse Deus, que nos é revelado nas Sagradas Escrituras, como apaixonado pelo seu Filho, entrega justamente seu único Filho, visando a nossa redenção. E quando eu penso, portanto, nessa teologia, no caráter do Pai, quando penso na minha própria vida, no amor que eu tenho pelos meus filhos, que não pode sobrepujar aquele que me deu, quer dizer, não pode sobrepujar o amor daquele que me deu a capacidade de amar. E quando olho para a cruz, eu sou levado a ver a ansiedade, não apenas como um problema psicológico a ser enfrentado, mas como um mal moral que deve ser combatido por mim, e não apenas com oração, mas com o uso do cérebro. E é isso que o Senhor Jesus faz, porque no verso 25, ele nos apresenta o mandamento: não andem preocupados com a vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. E aí, a partir do verso 25, o Senhor Jesus passa a apresentar as razões da esperança, as razões da paz, as razões da segurança. Primeiro, ele declara: não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Ele está nos chamando a atenção para o fato de que o Deus que nos deu a vida nos dará aquilo que é necessário para a sua manutenção. O principal ele já nos deu. Irmãos, ninguém aqui tem condição, mesmo que lhe fosse dado o dia inteiro, de enumerar tudo o que teve que dar certo na sua vida para que você estivesse nessa manhã ouvindo a palavra de Deus nessa igreja. São bênçãos incalculáveis que cuidadosamente esse Deus derramou sobre sua e a minha vida, para que pudéssemos nessa manhã estar aqui vestidos, alimentados
com fé no coração. Pare para pensar nisso. A fé não é de todos, é dom de Deus. Aprove a Ele, pela sua providência, abrir o nosso entendimento, para que pudéssemos atentar para a mensagem de Cristo. Então o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos para esse fato. Ele já lhes deu o dom da vida. O Criador, sendo assim, não está brincando com a sua criação. Ele os fez de uma tal maneira que a vida de cada um de vocês depende do restante da criação. E o Criador sabe disso. E Cristo, portanto, o apresenta como um Criador que nos deu o mais importante, o dom da vida, e que em razão do seu amor por nós, haverá de nos conceder o que é necessário para a sua manutenção. Então vamos lá. Eu não tenho como profetizar nessa manhã para você sobre aquilo que o aguarda, exceto se Deus me conceder uma revelação, de maneira que eu possa descrever o que acontecerá na sua vida entre o dia de hoje e o retorno de Cristo, a sua partida para a eternidade. Deus não costuma dar essas revelações para presbiterianos, né? Então, a gente fica nessa frustração. Agora, tem uma profecia que eu posso entregar para você. Não sei se você vai terminar o doutorado, se você vai morar num condomínio de luxo aqui de Campinas, de Valinhos, não sei se você vai morar no exterior, quantos filhos terá, se vai ser rico, vai ser uma pessoa de classe média, ou classe média baixa, ou pobre. Faz lembrar aquele samba lá de 1978, se não me falha a memória, da União da Ilha do Governador. A cigana leu o meu destino. Conhece esse? A cigana leu o meu destino. Eu sonhei, bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei, o que será o amanhã? Senão daqui a pouco eu vou continuar cantando, todo mundo começa a sambar, e acabou com... né? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei o mal me quer, primeiro amor de um menino. E vai chegando o amanhecer, leio as mensagens zodiacais. E o realejo diz que eu serei feliz, sempre feliz. Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. O final da canção é calvinista. O meu destino será como Deus quiser. Foi na mosca. Bom, e o que eu tenho uma ótima notícia para lhe dar. Contudo, você receberá nessa vida o necessário para cumprir o seu ministério. Isso é certo. Eu posso profetizar que bondade e misericórdia o seguirão todos os dias da sua vida, e você habitará na casa do Senhor para todo sempre. Sabe? Então Ele vai lhe dar o conhecimento, a sabedoria, os dons, os talentos, os recursos materiais necessários para você, aleluia, deixar sua marca nesse planeta, de maneira que Ele tem uma revelação a fazer à humanidade, através de você, de modo singular, uma vez que você foi especialmente separado por Ele, para revelar de modo único as suas perfeições. É isso que está subentendido nessa passagem. Ele lhe deu a vida, Ele fez você sonhar
em ser útil, e ele vai honrar esse anelo que o Espírito Santo implantou no seu coração, em nome de Jesus. Verso 26. Observem as aves do céu. Ele agora pede para que seus discípulos tirem os olhos da Bíblia e coloquem os olhos na natureza e parem para prestar atenção nos pardais, nas gaivotas, nas pombas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Ou seja, jamais houve, jamais haverá uma revolução industrial no mundo dos pombos, no mundo dos pardais, sabe? No mundo dos periquitos. Não tem chance. Eles não foram dotados por Deus desse entendimento, que aprove a Deus compartilhar com seres que são chamados na Bíblia de formados à imagem e semelhança do seu Criador. Então observe as aves do céu. Vocês estão, portanto, diante de um problema filosófico, de uma questão metafísica. Elas estão ali e sua existência precisa ser explicada. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Aqui, portanto, o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos para o amor que o Pai tem pela criação. É um Criador que se preocupa com suas criaturas e que aqui é revelado como um Deus interessado no bem-estar de passarinhos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Meu Deus, vamos parar para pensar aqui. Tudo é por demais apaixonante. Porque veja só, ele não diz o Deus de vocês que está no céu. Porque Jesus nos ensina no seu evangelho a não nos relacionarmos com Deus. Isso precisa entrar na nossa cabeça. A mensagem de Jesus Cristo tem como objetivo cessar a nossa relação com Deus a fim de que nos relacionemos com o Pai, que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai é o nome cristão para Deus. Nós não nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com um ser doce, amabilíssimo, dulcíssimo, justíssimo, leal, amoroso, misericordioso, longânimo, perdoador. Então, o Senhor Jesus chama os seus discípulos para levar em consideração o fato de que quem governa o cosmos é amável, amoroso, doce, o Pai que está nos céus. Não é um Pai de quem nós devemos ter pena. É um ser doce e que pelo seu poder pode bancar tudo aquilo que no seu amor ele tenciona realizar. No céu está o nosso Deus, diz o salmista, e tudo faz como lhe agrada. A porta que eu fecho, ninguém abre. A porta que eu abro, ninguém fecha. Agindo eu, quem impedirá? Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Esse é o tipo de Deus que a Bíblia revela. É um Pai que está nos céus. O cristianismo, portanto, une o elemento de amor ao elemento de poder e nos apresenta um ser estonteante. Infinito em amor, infinito em poder.
Ou seja, um Deus feliz. Por que dizemos que o Deus cristão é um Deus feliz? Porque Ele é tudo o que gostaria de ser e faz tudo aquilo que quer fazer. Esse é o Deus que nos é apresentado nas Sagradas Escrituras. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E esse Deus, infinito em amor, infinito em poder, nos é apresentado como um Pai que cuida dos passarinhos. E aí o Senhor Jesus faz uma aplicação da doutrina da providência divina. O que ele diz? Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E aí então o Senhor Jesus sai da doutrina da criação, da doutrina da providência e vai para a antropologia, para a doutrina do homem. Começa a falar sobre a sua e a minha vida. Então vamos parar para pensar aqui na seguinte coisa. Aqui estamos nós naquilo que Carl Sagan chamava de pálido ponto azul. Esse pontinho azul insignificante que dá volta em torno de si mesmo e junto com outros 8 planetas dá volta em torno do Sol. Meu Deus, quem sustenta esse balé cósmico? Como diz Francis Schaeffer, a questão filosófica básica é descobrirmos que conjunto de pressuposições explica a realidade. 9 planetas dando volta em torno de uma bola de fogo. Ou isso é resultado de um choque do nada com acaso, ou há uma mente por trás da criação. Só que esse Deus nos é revelado como um Deus que olha para esse ponto azul e se depara com homens e mulheres criados à sua imagem e semelhança, precisando fumar maconha para dormir, angustiados, consumindo ansiolítico, precisando se entupir de bebida alcoólica, a fim de não ouvirem a si mesmos. Ele envia seu único filho, a fim de que o seu único filho comunique a esses seres o que o Pai, no seu amor, quer que a humanidade conheça, a fim de que os seres humanos, livres das suas preocupações, possam desimpedidamente buscar o Criador. O Pai envia Jesus Cristo com esta missão e pede para que ele comunique a seguinte verdade à espécie humana. Diga para eles que não há nada no universo que mais desperte o meu interesse do que a vida do homem, a vida da mulher. Diga para os meus filhos que o Deus que cuida da criação tem especial interesse por aquela parte da criação que mais carrega as características do Criador. Isso é uma informação, isso é coisa, gente. Num culto pentecostal é mistério, línguas estranhas, todo mundo levantando a mão, porque isso é a glória. Receber uma informação como essa. Olha o argumento do Senhor Jesus. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Não cai um pardal sem a permissão soberana de Deus. Aliás, na minha teologia, eu estou certo e tenho C.S. Lewis do meu lado para defender
a minha doutrina, eu vou encontrar o Muffet, o meu cão labrador, que 3 anos atrás morreu. Um santo, convertido, calvinista, servo de Deus. Vou encontrar com ele lá, glorificado, latindo inglês, francês, sabe? E aqui, esse Deus é apresentado como Deus que ama os animais, mas que tem especial interesse por aqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Olha, isso tem implicação moral profundíssima para a sua e para a minha vida. Se isso é verdade, na próxima vez, por exemplo, que eu o encontrar, eu deverei me relacionar com você com o mesmo temor que o povo de Israel se relacionava com a Arca da Aliança. Sua vida é sagrada. Por quê? Eu sei quem você é, você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Por isso eu não posso ir para as redes sociais e o insultar. Eu não vou jamais falar publicamente o que afetará a sua autoestima, tendo eu oportunidade de dizê-lo em secreto. Porque aprendi com Jesus Cristo que quem se sente livre para chamar um servo de Deus de louco, expõe-se a ser julgado pelo Criador. Por isso que eu não posso ignorar o pobre. Por isso eu devo ser um defensor dos direitos humanos. Sabe qual é a nossa desgraça? É a nossa antropologia. Nós falamos coisas sobre nós mesmos que exigem que levemos os seres humanos a sério. E o Senhor Jesus aqui usa esse argumento para consolar. E dizendo, vocês valem mais do que as aves, muito mais. Assim o Pai os vê. Por vocês terem sido criados à imagem e semelhança dele, vocês são possuidores de demandas emocionais, intelectuais, espirituais que ele conhece. Ele sabe a diferença entre o sofrimento de um gato e o sofrimento de um ser humano. Portanto, o que o Senhor Jesus está aqui declarando é que nós não devemos ficar preocupados, porque Deus leva a nossa vida a sério. E por sermos preciosos aos olhos do Criador, o cristianismo revela como nos amando meticulosamente, a ponto de dizer que os cabelos da nossa cabeça estão contados. Por isso, todos nós podemos erguer a voz e declarar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Observe, portanto, que nessa sessão do Sermão da Montanha, nós nos deparamos não apenas com um conjunto de doutrinas, mas também com o modo cristão de enfrentar os problemas da vida. Observe que o que o Senhor Jesus está pedindo é que os seus discípulos usem a cabeça. Peguem a doutrina e apliquem a doutrina à vida. Que esse é o caminho por excelência para o homem ter estabilidade emocional num mundo tão instável como esse. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Isso aqui é muito humilhante, porque o Senhor Jesus está tão somente ressaltando o fato de que nós não temos as rédeas da vida nas nossas mãos. Não temos o controle de nada, de modo que
por mais que estejamos preocupados, e em razão das nossas preocupações, façamos provisão para o futuro, a sua e a minha vida estão nas mãos de um ser soberano. A ponto do rei Davi dizer: tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e tua destra me susterá. Tu me tecestes no ventre da minha mãe, tu me vistes a substância ainda informe. E aí a bomba atômica. Todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O que dizer? Estamos nas mãos de um outro. A maravilha é saber que esse que determinou o nosso tempo de vida nesse planeta tem um plano santo para você e para mim. E haverá de ser glorificado através da sua e da minha vida, dentro desse prazo que Ele mesmo estabeleceu para a sua e para a minha existência. E aqui, portanto, o Senhor Jesus está mais uma vez pedindo para que seus discípulos usem a cabeça. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Eu vivi a experiência, deixa eu tirar esse negócio aqui, vim do Rio para Campinas, a gente vem carioca, vem cheio de preocupação com frio. E agora o fogo pentecostal está me fazendo aqui sentir calor. Segura o manto, varão! Quase caiu, viu? Mas o que aconteceu? Eu estava outro dia no Leblon, peguei meu carro, vim pela Lagoa Rodrigo de Freitas e fui acometido por uma crise brutal de ansiedade, que me deixou petrificado. E com relação, foi um golpe baixo das trevas, com relação à minha filha, porque eu me tornei pai coroa de uma menina. Tem um menino de 28, um de 29, tem um de 27, que esse menino tem que vir aqui, porque eu estou querendo que ele encontre uma serva de Deus. Ele acabou de terminar o namoro, e ele falou: papai, eu só quero uma serva de Deus para mim, mas ele está numa igreja muito pequenininha lá em São Paulo, ele trabalha na IBM. Então, próxima conferência, vê se faz um convite para aquele vaso, para ele vir aqui, tá bom? Que seria maravilhoso. Quem sabe não tem alguma serva de Deus aqui, sabe, botafoguense, em pleno Campinas, sabe, que ore em línguas estranhas, que, sabe, que ajude o marido, né, nas suas tarefas domésticas e tal. Pois bem, aí eu tenho um de 29, um de 27 e uma menina de 8, tudo com a mesma mulher, anote aí, né? Que às vezes eu falo para os amigos: eu estou com uma menina agora e tal. Casou de novo, Antônio? Não, com a mesma mulher. Mas me ocorreu a seguinte preocupação: cara, essa menina que você ama tanto vai viver a maior parte de sua vida sem você.
Porque se a vida seguir o seu curso, você vai morrer estando ela ainda jovem. Você não estará, portanto, do lado dela durante a maior parte da sua vida para dela cuidar. Ela não vai contar com seus conselhos, com seu amor. Tudo isso vindo na minha cabeça. Você não vai poder enxugar suas lágrimas. Não sei se vocês conhecem essa parte do Rio de Janeiro. Eu vim pela Lagoa até que eu cheguei num bairro chamado Maitá. Estava de frente para o túnel Rebouças. À minha esquerda, a Lagoa Rodrigo de Freitas. À minha direita, o Maitá. Eu parei o carro, tomado de angústia. Virei o rosto para a Lagoa Rodrigo de Freitas, quando o Espírito Santo falou comigo. E o Espírito Santo pode falar com o presbiteriano, tenho certeza disso. Falou o seguinte: eu sei, eu só vi isso. Eu sei que você a ama, eu sei que você se preocupa em morrer antes dela, eu sei que você se preocupa com a sua felicidade, eu sei que você a gerou para a glória do meu nome, que você anseia que ela me sirva durante todos os dias da minha vida, da sua vida. Portanto, eu sei, gente, eu fui tomado de uma alegria. Eu atravessei o túnel, interessante que eu entrava no túnel, mas eu sentia que minha alma estava saindo de um túnel. Porque bastou aquela informação, um ser ensandecido por mim e pela minha filha, conhece as nossas necessidades e haverá de supri-las em Cristo Jesus. Eu sei. Eu acho que a maravilha de você ser cristão é que você tem como manter diálogo consigo mesmo. Ser pastor da sua própria alma. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Pascal, o famoso pensador francês, Blaise Pascal, ele diz que o problema do homem sem Deus é que ele não consegue ficar sozinho dentro do seu quarto. Porque se ficar sozinho dentro do seu quarto, ele vai ter que se ouvir. E ouvir as demandas da alma é desesperador no universo para o qual, ou no qual, você não consegue divisar a existência de um Deus de amor. Já o cristão, ele ama a solitude. Ele ama parar para meditar e pensar. Isso em razão do fato de que nós podemos manter esse colóquio com a nossa própria alma. A maravilha de sermos cristãos é que nós temos o que dizer para nós mesmos nos momentos de luta. E aqui está o Senhor Jesus, portanto, chamando os seus discípulos para o entendimento desse fato. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? As nossas preocupações em nada colaboraram nessa manhã para o sol nascer sobre Campinas. A terra não saiu do seu eixo, não em razão da sua e da minha crise de ansiedade, mas porque há um Deus soberano que exerce controle soberano sobre cada átomo do universo. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Isso aqui, gente, eu estou olhando ali para o relógio. Não tem como explorar tudo que essa passagem diz e ainda terminar a exposição bíblica. Nós não temos tempo para isso. O que o texto está dizendo é o seguinte: que nós temos preocupação com visibilidade, ser vistos, ser amados. E ele chama a nossa atenção para a beleza da criação, de uma forma especial para a formosura dos lírios do campo.
Ele está dizendo, portanto, que o Criador emprestou dignidade a essa parte da criação, de uma forma toda especial, que essas flores revelam a beleza do Deus Todo-Poderoso. E que se Deus, portanto, reveste de tamanha dignidade a parte inanimada da criação, o que Ele haverá de fazer pela parte animada, pela parte que tem ânima, que tem alma, que pensa, que sente, que age, que delibera, que foi criada à sua imagem e semelhança, repito, e que se pertence a Jesus Cristo, tem o seu nome escrito nas palmas das mãos do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Observe o que ele está dizendo aqui. Que as preocupações denotam falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento do amor de Deus, denotam uma fé carente de amadurecimento. Ele diz, ele chama os seus discípulos aqui de homens de pequena fé. Homens, portanto, que não confiam o suficiente. E não confiam o suficiente porque não conheceram o amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Meu Deus, ele está falando aqui sobre a alma, está falando aqui sobre a eternidade, está falando aqui sobre o que não perece, em contraste com aquilo que vai servir para assar o pão num forno qualquer. Ele está dizendo, se aquilo que hoje existe, que amanhã será usado para aquecer os alimentos que vocês ingerem, o que fará? Que cuidado esse Deus haverá de ter por essa parte da criação, que é dotada de uma alma imortal, capaz de contemplar a glória de Deus, dizer para Ele, eu te amo, e isso ter sentido para Ele e ter sentido para o adorador, em razão de termos sido criados à imagem e semelhança de um ser pessoal. Observem, portanto, como tudo tem sentido, como que tudo é racional. Observe, portanto, que dentro dessa, vamos assim chamar de cosmovisão, nós não apenas encontramos sentido para viver, mas passamos a desfrutar daquele nível de saúde mental que é próprio de quem anda na presença do Criador. Olha, eu me lembro de uma vez um psiquiatra argentino ter declarado a seguinte coisa, que a leitura regular da Bíblia reordena a nossa vida mental, e eu concordo com ele. Leia a Bíblia regularmente, que você perceberá um ajuste ocorrendo na sua mente, por um grande motivo. A leitura regular da Bíblia o remete para uma espécie de universo que traz esperança. A leitura regular da Bíblia nos faz acreditar em providência, em vontade soberana, em resposta à oração, em poder que nenhum outro poder que faça oposição
a nossa felicidade é capaz de resistir. Então a leitura regular da Bíblia cura a mente, sem a mínima dúvida, quando feita no poder do Espírito Santo, sob a iluminação do Espírito de Cristo. Verso 31. Portanto, eu amo esses conectivos, as conjunções adversativas que aparecem na Bíblia, são extraordinárias, porque aqui mostra em que consiste o cristiano, como que o cristão vive. O cristão é alguém que usa a cabeça, repito. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. A impressão que dá é o seguinte, que o Senhor Jesus quer a nossa mente desalugada. Isso é muito claro. Na verdade, meu Deus, que Deus me conceda graça para deixar o ponto claro. É como se, ao permitirmos que essas preocupações se alojassem na nossa mente, nós fôssemos tornados privados de pensar os pensamentos de Deus, de nos preocuparmos com o que preocupa outros. Veja o que ele diz mais adiante, olha que coisa linda. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Verso 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Aqui, gente, aqui, ele vem falando num tom muito pastoral. Aqui você só vê ternura, só vê amor, mas um amor firme, um amor que não é romântico, um amor que confronta, justamente por amar. Então, nós já ouvimos ele dizer para os seus discípulos, consequentemente dizer para você e para mim, que a falta de confiança no seu amor, no amor de Deus, é a gênese das nossas neuroses, das nossas perturbações, da nossa angústia. Homem de pequena fé. Agora, ele mais uma vez faz uma aplicação prática da doutrina, mas chamando a atenção de novo para a dimensão moral da ansiedade. E o que ele tem a dizer? Os gentios é que vivem dessa maneira. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não pertencem ao povo de Israel. Quem não tem o sangue de Abraão nas veias, é considerado pelas Sagradas Escrituras como gentio. O que caracteriza o gentio? O gentio só tem a revelação da natureza para ter alguma ideia de quem é o Criador, aquele que está por trás da criação do mundo. O gentio, portanto, não conhece a revelação especial. Ele pode olhar para o sol, para a lua, para as estrelas, para a beleza, a complexidade e a harmonia da vida, e dizer que o universo tem um grande arquiteto, que criou tudo em sabedoria. Agora, redigir um Salmo 23, redigir um Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, caiam 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e tu não serás atingido. Isso é fruto da revelação. Só o povo hebreu foi objeto dessa manifestação do amor de Deus. O povo hebreu recebeu 2 livros. O livro da natureza e a revelação das Escrituras do Antigo Testamento.
Então o Senhor Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para esse fato. Vocês não devem se comportar como gentios. Vocês conheceram a revelação. Vocês tiveram contato com a verdade. Os gentios é que têm o direito de viver angustiados. Eles não conhecem o que vocês não conhecem. No caso de nós cristãos, eles nada sabem de um Deus de amor tão ardente que entregou o seu único filho para a redenção do seu povo. Não sabem nada disso. Então o Senhor Jesus está aqui querendo dizer o seguinte: comportem-se como cristãos. Os gentios é que vivem assim, e eu não os chamei para vocês viverem como pagãos. Os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, olha que coisa linda, o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. O Senhor Jesus então chama a atenção dos seus discípulos para mais um fato, que esse ser doce, que tem a sua igreja como a comunidade dos seus filhos, é tão interessado no bem-estar dos redimidos, que conhece melhor as necessidades dos seus filhos do que eles mesmos as conhecem. O vosso Pai, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. E aí agora, a aplicação ética extraordinária. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui nós entendemos o motivo de tudo. O que ele está dizendo? Preocupem-se com o que preocupa a Deus, e Deus se preocupará com o que preocupa vocês. Esse é o sentido. Era onde ele queria chegar. É muito evidente, portanto, que o Senhor Jesus conduziu o discurso todo na direção do cumprimento da obra missionária da igreja no mundo. Ele chama a igreja para experimentar essa consolação de alma, a fim de que essa mesma igreja, livre do fardo das preocupações, passasse a se preocupar com aquilo que preocupa a Deus. Busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Com isso, o Senhor Jesus revela o que Deus quer que esteja na nossa mente, o que ocupe o nosso campo mental, as demandas da justiça, as demandas do reino. Que nós nos preocupemos com os que estão de fato nus, que nós nos preocupemos com os que estão de fato famintos, sedentos, sofrendo violação de direito, ou carentes da luz do Evangelho, carentes de redenção, de perdão de pecados, de sentido para viver. E a promessa é essa: se nós priorizarmos o reino, se o buscarmos antes do suprimento até mesmo das nossas necessidades básicas, se essa for a nossa maior obsessão, na verdade, se buscarmos o suprimento das nossas necessidades básicas para servir o Senhor, a promessa é que nós vamos olhar para a direita, vamos olhar para a esquerda e seremos levados a dizer: de onde surgiram essas bênçãos pelas quais eu não lutei? E você ouvirá o próprio Deus ali dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque é do interesse dele suprir as demandas, repito, intelectuais, emocionais, físicas, destes que numa manhã como essa aqui em Campinas,
estão diante da sua presença lhe dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, aqui está o meu corpo, coloco minha vida no seu altar. Senhor, não quero riqueza, não quero pobreza, não quero fama, não quero anonimato, não quero saúde, não quero doença, eu quero a tua glória, e que o Senhor me conceda o que for tão somente necessário, para que tu te reveles à humanidade através de mim. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, não deixem de lutar pelo reino no presente, em razão das preocupações com o futuro. Vivam ardentemente o dia que se chama hoje, oferecendo-se ao Criador, para que o Criador faça o seu reino cobrir a face da terra como as águas cobrem o mar. Ofereça-se a Ele. Então o Senhor Jesus diz: em vez de você ficar na ponta dos pés, perscrutando amanhã, que você olhe para o seu entorno, que você permita o Espírito Santo chamar a sua atenção para a desgraça que assola a vida de pessoas que lhe são próximas. Você está preocupado com comer, beber e se vestir. Você vive num mundo onde pessoas não têm o que comer, pessoas não têm o que beber. Aliás, a crise da água é a grande ameaça à paz da humanidade. E você está lidando com pessoas que não têm com o que se cobrir. O que ele está dizendo? Quero vocês livres de preocupação. Na verdade é o seguinte: eu quero que vocês estejam preocupados sim, mas com a dor humana, com o sofrimento humano, com o abandono humano. Vocês estão num planeta no qual pessoas sofrem violação de direito, seres humanos não têm suas necessidades básicas supridas, e vocês estão num planeta no qual pessoas não sabem quem são, de onde vieram e para onde vão, carentes do Evangelho. E o que eu quero é vocês livres de preocupações, consagrados à expansão desse reino e da sua justiça. O amanhã trará os seus cuidados. Nunca ultrapasse uma ponte antes de chegar nela. Não importe problemas, porque certamente você não os enfrentará. Você está preocupado hoje com aquilo que não vai acontecer na sua vida. Isso acontece. Isso acontece. Eu me lembro de uma história contada por Martin Lloyd Jones, aqui eu concluo, de um ministro presbiteriano que disse a seguinte coisa: finalmente na minha vida eu fui levado à compreensão que Cristo é suficiente para me fazer feliz. Porque é isso que eu estou sentindo agora. Apesar de estar no meu leito de morte, eu estou morrendo, me encontro numa cama da qual eu não posso sair, e nessa cama eu estou desfrutando de uma felicidade que jamais conheci na vida. Eu passei a minha existência, conta esse ministro, pensando que se Deus suprisse determinadas bênçãos da minha vida, essa mesma vida se tornaria intolerável. E agora que eu estou nesse leito de morte, eu sou mais feliz do que jamais fui em toda a minha existência. E se eu tivesse 20 anos atrás crido que Cristo é suficiente para me fazer feliz, eu teria poupado muito sofrimento a mim mesmo.
não teria vivido tão ansioso como vivi. Irmãos, o fato é o seguinte: Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não sei o que me aguarda, contudo, estou absolutamente certo que bondade e misericórdia seguirão a você e a mim todos os dias da nossa vida, e que nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Não sei, lutas virão, certamente virão, e louvado seja o nome do Senhor, em razão dessas mesmas lutas, porque são essas lutas que me levam a viver uma vida de dependência, a derramar o meu coração no seu altar, e o conhecer de um modo que eu não conheceria, se não fosse a revelação que Ele fez de si mesmo a mim, no momento de maior tormento. Concluo para a gente orar. Eu estou achando que o Espírito Santo quer que eu diga algo para alguém aqui, de uma forma especial, é para todos, mas eu estou sentindo aquele impulso que já era para ter terminado a mensagem. Às vezes acontece aquilo que Deus estava construindo se desmanchar nas mãos de Deus. Levando Deus ao refazer o que se desfez, tornar o que foi deformado mais belo que seria, se a tragédia não tivesse ocorrido. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: pode ser que algo que lhe seja muito caro tenha desmanchado diante dos seus olhos, mas o Espírito Santo quer lhe dizer que, em razão dessa mesma frustração, fruto da percepção de que a bênção que você estimava perdeu a forma, esse Deus vai refazer o que foi desfeito, de maneira que a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo. O Espírito Santo pede para que você olhe para a queda. Olha que fato impressionante. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Os nossos pais se afastam dos seus caminhos. Os nossos pais viraram as costas para o Criador. A humanidade entrou em rebelião contra o próprio Deus. Mas, gente, olha que mistério. Se não fosse a queda, nós jamais saberíamos que Deus é capaz de amar os que não são dignos do seu amor. Se não fosse a queda, Jesus Cristo não teria morrido por nós. De maneira que você olha para um ato de insanidade, você diz: como a nossa espécie pôde se insurgir contra o seu Criador? Mas se não fosse essa rebelião, nós não tomaríamos conhecimento do fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, creia que você é vaso nas mãos do oleiro, e que Ele está dando forma a você, a sua vida, ao seu ministério, segundo um plano estabelecido na eternidade em amor. E o que Ele decretou para a sua vida, ninguém poderá desfazer. Os seus dons são irrevogáveis. Que Deus conceda a você paz, que você lance sobre Ele toda a ansiedade, e livre do peso morto das preocupações, que você passe a se preocupar com o que preocupa Ele, e ofereça a sua vida para o seu louvor, na certeza que, em se preocupando com aquilo que preocupa a Deus, Ele se preocupará com aquilo que preocupa você.
Porque buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, porque Ele terá interesse em supri-las, uma vez que sua vida está dando fruto. Vamos ficar de pé, vamos orar. Olha, sabe o que dá vontade de dizer numa hora como essa? Que como nós somos bem-aventurados. Gente, onde poderíamos ouvir essas verdades se não fôssemos cristãos, se não tivéssemos contato com o Evangelho? Que maravilha ser crente! Porque aprouve a Deus revelar essas coisas aos pequeninos, revelar a você e a mim. E agora nós vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo aplique a palavra no nosso coração, de maneira que vivenciemos aqui uma experiência de cura para a alma, e associada a um despertamento missionário. De maneira que, livres do que nos preocupa, saiamos pelo mundo cuidando das preocupações do próximo. Pai Santo, Tua palavra foi pregada. Mas Tu sabes, Senhor, que a semente pode cair em solo rochoso, entre os espinhos, ou até mesmo ficar à beira do caminho. E mesmo entre aqueles que acolheram a palavra, há desníveis de resposta ao Evangelho. Senhor querido, nós pedimos nessa manhã que, em razão da Tua graça revelada no Evangelho de Jesus Cristo, que o Senhor aplique com poder a verdade no nosso espírito. Senhor, que provemos hoje do caráter terapêutico do Evangelho, que sejamos curados, Senhor, que essa palavra penetre no inconsciente, a fim de não vivermos mais como gentios, ou sermos homens e mulheres de vida caracterizada por pouca confiança no Seu amor. E ó Deus amado, e livres do peso morto das preocupações, que possamos manter os nossos olhos fixos no Seu reino e na Sua justiça. Senhor, que o Senhor nos apresente as Suas preocupações. O que o preocupa, Senhor? Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Queremos não apenas ser igreja feliz, Senhor, queremos ser igreja útil. Queremos, Senhor, nessa manhã, não apenas conhecer a dimensão terapêutica da Tua palavra. Queremos, Senhor, ouvir o Teu chamamento, para juntos, Senhor, expandirmos o Teu reino, a fim de que mais homens e mulheres conheçam a incalculável consolação que temos no Evangelho de Jesus Cristo. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Que Deus o abençoe, que você possa estar agora aí dizendo: Senhor, obrigado pela Tua palavra, ela foi poesia para minha alma, eu estou alimentado, liberto, vou sair daqui mais feliz, Senhor. Te agradeço por viver num universo como esse, por saber que Tu és mais do que o meu Deus, o Senhor é meu Pai, e que me chama para a vida tão gloriosa. Isso é um chamado, irmãos, para nós largarmos a mesquinhez, a vida autocentrada,
e livres da ansiedade, consagrarmos a nossa vida para o reino, e que seja assim na sua vida, no exercício da sua profissão, no exercício dos seus dons nessa igreja, no cumprimento da obra missionária, que por onde você passar, o perfume de Cristo seja exalado. Deus te guarde.